fato lamentável reacendeu a discussão sobre o respeito e os direitos dos animais. A morte da onça Juma, que participou de uma cerimônia com a tocha olímpica em Manaus, levou o Comitê Olímpico a se retratar, admitindo que errou ao permitir que a tocha fosse exibida ao lado de um animal selvagem acorrentado. A Lei de Crimes Ambientais é clara e considera crime praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados. Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo, Junilgen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Participe conosco através das redes sociais. Interaja no Twitter e no Instagram. Nós estamos como @VivaVozUnivale, Facebook /Viva Voz Univale. Sugestões de pauta no vivavoz949@gmail.com. Isso mesmo, para falar sobre direitos dos animais, nós estamos recebendo hoje a advogada defensora da causa animal, Andréia Marcelino. Ela é pesquisadora e membro da Comissão do Meio Ambiente da subseção da OAB de Navegantes. Obrigada pela presença, Andréia. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Andréia, bom, para a gente começar essa conversa aqui sobre direitos dos animais, eu queria que você fizesse uma espécie de análise do cenário atual no que se refere aos direitos dos animais em Santa Catarina. Qual é a atual situação em termos gerais? Belisa, eu sou uma otimista por ofício, né? A gente acaba avaliando essa situação no decorrer do trabalho que a gente vai fazendo. Então, assim, obviamente que a gente vê aí a divulgação de vários crimes, dos menores, né, daquele maltrato que acontece no quintal, como a farra do boi, por exemplo, que é infelizmente é uma vergonha para o nosso estado. E ainda tem, né? Ainda tem, infelizmente ainda tem, mas eu vejo, como eu falei, com otimismo, porque nós temos leis que estão abraçando essa causa também. A jurisprudência catarinense, né, são os julgados do nosso Tribunal de Justiça, têm sido favoráveis em relação a isso, né, e começam lá desde aquela... eu já vi até, inclusive, guarda compartilhada nos casos de divórcio, né, aqueles animais domésticos lá que o casal entra em discussão, vai se separar e... Né? Então, o cachorro é meu, o cachorro é teu. O cachorro é meu, o cachorro é teu. Então, como ainda no nosso Código Civil ele é visto como um objeto, mas os julgamentos no nosso tribunal têm sido nesse sentido, de que existe um vínculo afetivo, né, entre o ser humano e o animal. Então, eu vejo com bons olhos, o nosso estado está avançando sim, embora a gente ainda tenha leis muito brandas, né, com relação à punição, mas estamos avançando. Sou a primeira a apoiar toda essa movimentação que está sendo feita pelo Judiciário. Você falou que as leis, elas costumam ser brandas, né? Existem leis brandas, e tem um artigo na lei que condena os crimes ambientais, o artigo 32, Isso. que diz que atos de abuso, maus tratos ou mutilação em animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, ela é condenada. Como esse artigo ele vai auxiliar para que se combata a violência contra esses animais? Isso, você está falando de uma lei federal, que é a 9.605 de 98, né? É uma lei dos crimes ambientais. Esse artigo, ele é o que nós temos hoje, mais atual e mais específico com relação aos maus tratos, né? Então, a pena para esse artigo, para esse crime, ainda é muito brando, né? Ele acaba virando uma transação penal, um serviço comunitário. Então, nós não vemos efetivamente prisões acerca desses maus tratos. É o que a gente gostaria de ver, porque, infelizmente, a nossa cultura, ela só... se dirige nesse sentido, né, de que se havendo uma prisão realmente, a pessoa ficando enclausurada ou tendo de pagar uma multa muito alta, é que a gente consegue um pouco de respeito, né, digamos assim. Mas esse é o nosso artigo mais atual dentro da lei de crimes ambientais, é o que nós temos hoje de mais... específico com relação a maus tratos. Uhum. André, agora um outro documento que é uma espécie de orientador de algumas práticas é a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, né? Eu não sei até que ponto as pessoas em geral conhecem. Você pode dizer alguns pontos importantes que esse documento levanta? Esse documento, ele fala acerca da dignidade do animal, digamos assim. A gente fala muito em dignidade da pessoa humana, vamos falar um pouco da dignidade de outras espécies. O interessante nessa Declaração Universal é que ela foi feita em 1978.
né? Então, olha só que curioso. Em 1934, aqui no Brasil, foi criado o Decreto-Lei 24.645, que é o que nós tínhamos também de muito específico com relação a maus tratos. Então, comparando essas datas, nós vemos que o Brasil, em 34, já estava muito à frente da própria Declaração Universal dos Direitos dos Animais, né? A Declaração dos Direitos dos Animais, ela é uma espécie do que nós podemos dizer para sensibilização, né, da dignidade dos animais. Ela não é uma lei. Ela te dá tópicos de respeito, né, até onde a gente pode ir com relação ao trato, né, com esses animais, né? Ela não é uma lei. Um dos artigos dessa declaração diz que animais destinados ao serviço do homem, como por exemplo os cavalos utilizados em hipismo, ou até mesmo os nossos animais domésticos, eles devem ser tratados dignamente, como você disse. Exato. Mas quais são as regras para que um animal que trabalhe no circo, por exemplo, ele possa praticar esse serviço? Olha, com relação ao circo, o circo tem uma prática com animais que é altamente condenável na proteção animal. Porque, além de você tirar um animal do habitat natural, ele muitas vezes, praticamente todas as vezes, ele sofre algum tipo de mutilação. Ou é arrancado os dentes, as unhas, o confinamento. Então, esse animal ele está lá no circo a duras penas, né? A declaração ela deixa claro que é preciso haver dignidade. No circo não existe essa dignidade, tá? Não existe. Eu cresci no sítio. Então, no sítio, a gente acompanhava esse trabalho feito com os cavalos, né, de puxar uma carroça, ou a vaca, né, de fazer o arado, o leite e os ovos, mas eu cresci dentro de um tratamento digno dos animais, embora esses animais até muitas vezes eram para abate, acabavam sendo abatidos para o consumo da própria família, mas havia ali um respeito, né? Eu não vou tirar esse animal do habitat dele, um animal doméstico no caso, está naquele pasto, né? Tá na lagoa, em razão do meu bem-estar somente. Ele vai ter uma vida digna até o último momento dele. Não acontece isso com os animais em circo. Tanto que a gente pode acompanhar vários acidentes aí em razão de animais com fome, estressados, confinados, né? O circo é altamente condenável no nosso meio de proteção animal. E, inclusive, algumas cidades já até aboliram os circos, né? Não pode ter circo em várias cidades do Brasil já. Exatamente. Né, aqui em Santa Catarina, a grande maioria já tem a sua lei que proíbe totalmente o uso de animais em circo. Itajaí é um exemplo. Legal. Agora, André, ao mesmo tempo tem uma outra situação. Quando a gente fala de animais, eu acho que o cidadão, em geral, pensa nos bichinhos domésticos, né? No seu gatinho, no seu cachorrinho. E eu acho que a discussão é bem maior, né? E aí você já falou de animais que trabalham, a Juni puxou o circo e tudo mais. E existe uma outra situação que também tem a ver com dignidade e que essas outras espécies também merecem respeito e tudo mais, como no caso dos animais criados para o abate, né? Eu acho que várias entidades protetoras dos animais orientam em relação a isso. E como é possível garantir essa dignidade, né? Inclusive para esses bichos que vão para o abate. Como é que você vê isso? A proteção animal, o que a gente costuma falar é que não basta só o amor aos bichinhos, né? A proteção animal, o bem-estar animal, ele é uma questão de saúde pública. Então, hoje, a vigilância sanitária, a própria Anvisa, ela traz o abate como um procedimento humanitário. O que é? Esse animal ele não pode passar por um sofrimento, embora ele vá ser abatido para o consumo. Né? Então, ele tem que estar em condições de saúde, ele tem que estar em condições de alojamento adequado, tem que ter espaço, tem que ter comida adequada, temperatura, né? Então, assim, embora tenha essa questão vegana, né? Quem não consome e tal, não tem que ter... Né? É muito radicalismo. Eu não gosto dessa coisa radical, até porque eu não sou vegana, né? Mas eu entendo, sim, que tem que ter dignidade, sempre, né? Então, o abate humanitário, ele hoje é um pré-requisito para se ter uma granja, né, um sítio terceirizado que vai fornecer para uma indústria maior aí, mas é uma questão já colocada no papel, sim, e dentro da Anvisa. Pois é, e isso acontece na prática? Como é que você vê isso? Isso acontece na prática, mas há exceções, né? Claro. Como em tudo, há exceções. Um acontecimento que marcou muito os últimos dias
envolvendo os animais foi a onça morta com um tiro de pistola pelo Exército durante a passagem da tocha olímpica, né, que causou muita comoção, principalmente nas redes sociais. Agora, com a utilização das redes sociais, isso aumenta muito a repercussão. Em nota, a organização da Rio 2016, ela reconheceu que isso foi um erro e pediu desculpa. Como você avalia esse caso como uma defensora da causa animal? Olha, eu tive dificuldade até para olhar o noticiário com relação a isso, sabe? Causou um mal-estar realmente verdadeiro. A minha opinião, bem pessoal, assim, aquele animal não deveria estar ali. Ele era um animal saudável, ele poderia ter sido reintegrado ao habitat dele, né? Informações que o próprio noticiário divulgou de que havia a autorização do IBAMA apenas para um animal, né? Porque haviam 2 onças, na verdade. Havia uma autorização só para o animal menor, eu acho que tendo em vista ser menos agressivo e tal. Mas eu não acredito que houve o comportamento daquela onça, eu acho que não houve um comportamento anormal de uma onça, né? Ela está num habitat que não é dela, com seres em volta que não são da espécie dela, que ela não está acostumada, ela agiu como se fosse uma onça. Então não havia nada errado com isso, foi instinto. Não havia nada errado com ela. Né? Então, eu considero realmente lamentável, com todo o meu respeito aos militares, eu acho que foi desnecessário, uma coisa que realmente sujou o nome dos militares, não precisava ter passado por isso, né? Tá, e vai ter algum tipo de retaliação, vai ter processo judicial em relação a isso? Olha, eu não sei te dizer essa informação, mas eu acredito que haja sempre um procedimento administrativo, em razão, até pelo uso da arma de fogo e tudo mais, né? Entendi. E conforme as punições, falando sobre... Já que a gente entrou nesse assunto da onça, como que é as punições para quem faz esse tipo de crime? Entra naquele artigo 32 ali daquela lei que você citou, 9.605, é uma lei federal. E aí as punições ainda não dão cadeia, né, Não, André? porque a pena máxima ali é de 1 ano se houver a morte do animal. E na nossa lei hoje, o Juizado Especial Criminal, ele até 2 anos ninguém vai para cadeia, né? Então vai entrar na transação penal ali, vai pagar uma cesta básica e tudo bem. Por isso que eu sempre eu brigo quando alguém fala, olha, vão aumentar a pena para 4 anos, né? Gente, tem que aumentar para pelo menos 5. Porque a nossa lei penal, ela fala que se o indivíduo comete um crime até 21 anos, entre 18 e 21 anos, tudo para ele é pela metade, inclusive a pena. Então, certo. Se eu tenho 4 anos, vai ser 2 anos e vai acabar entrando na transação penal novamente. Legal, só para a gente fechar essa discussão desses casos envolvendo animais selvagens, né? Um outro animal foi um gorila que também causou comoção, foi abatido também. Ele chama Hammurabi, o nome dele? Hammurabi. Enfim, o gorila faz parte de uma espécie que está em extinção. Foi morto a tiros depois que um menino de 3 anos, acho que todo mundo acompanhou isso, caiu dentro do cercado ali onde ele estava, né? Como é que você vê esse caso também, É mais André? Uma situação desnecessária, né? Porque se eu tenho um zoológico com um animal daquele porte ali, que também não deveria estar ali, né? Eu tenho que ter todos esses cuidados com a segurança, né? Eu acho que houve uma série de erros, uma série de amadorismos com relação, na pior das hipóteses, o que foi o que aconteceu, que a criança caiu no ambiente do animal, eles já deveriam ter pensado nisso, né? Eu vou conseguir sedar, como é que eu vou fazer? Vai ter algum tratador que vai conseguir distraí-lo enquanto alguém pega a criança? Hoje nós estamos conversando com a advogada Andréa Marcelino, falando sobre o direito dos animais. Daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos de volta com o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale, hoje falando sobre o direito dos animais com a advogada Andréa Marcelino. Andréia, vamos falar de um outro tema que é bem polêmico, especialmente entre os defensores dos animais, né? Que é a utilização de animais em experimentos científicos. A indústria dos cosméticos, por exemplo, várias outras também, acabam utilizando animais para teste, né? E o caso dos coelhos, por exemplo, eu acho que quem acompanha as redes sociais, de vez em quando a gente tem cenas bem fortes lá, em que os coelhos são testados nos olhos e muitas vezes eles ficam cegos por conta dos testes, né? Como é que você vê essa situação? Tem saída para isso?
Bom, tomara que sim. Tomara que sim, mas vamos falar de sentimentos, né? Porque os animais, eles são seres comprovadamente sencientes. Eles são animais que são seres que têm sentimentos, sentem frio, sentem dor, sentem fome, né? O que acontece hoje é que não existe uma obrigatoriedade no Brasil de se informar ao consumidor se esses produtos, esses cosméticos são ou não testados com animais. Muitas indústrias se gabam aí na mídia dizendo que não fazem testes em animais, mas elas terceirizam. Então a gente tem que ter muito cuidado para de repente estar comprando um produto que realmente não aquela empresa não testa, mas ela terceiriza esses testes. Então realmente é um circo de horrores, né? A gente procurando aí, pesquisando um pouquinho mais, a gente vai ver coelhos, cachorros, macacos, né? É uma situação realmente, eu espero que tenha um fim, né? E uma saída para quem quer combater esse tipo de prática é não consumir, né, André? Exatamente, eu acho que tem que haver um boicote, sim. E essa questão dos cosméticos segue a mesma linha do que as faculdades aí de medicina, né? Essa área de saúde que também usa animais para fazer testes, né? Existem, sim, alternativas. E é preciso o Brasil investir nessas pesquisas, né, para que não se use o animal. É claro que é para salvar vidas também e tudo mais, mas uma vida não pode ser forjada em razão de outra, né? Mas existem regras para serem cumpridas na hora de fazer esses experimentos? Porque eles não vão terminar de uma hora para outra, né? Já tem uma prática, assim. Olha, existem, eu sei que existem. Não é muito a minha praia, né? Essa parte. Mas eu sei que eles têm obrigatoriedade de usar determinados tipos de anestésicos e tal, mas a gente também sabe que existem exceções, porque são produtos caros. De qualquer maneira, a mutilação e o problema que esse animal vai ter, ele acaba sendo descartado também, então tem toda essa questão, é muito séria mesmo, mas eu acho que a gente ainda está um pouco distante dessa realidade em razão da falta de investimentos em pesquisa. André, vamos falar um pouquinho da nossa realidade mais próxima, então, você que atua em Navegantes, na região toda, a gente sabe que você participou da construção do Código de Defesa, Bem-Estar e Proteção Animal em Navegantes, Isso. né? E eu queria que você fizesse um relato, mudou alguma coisa na cidade com a chegada desse código? Qual é a proposta? Esse código ele foi uma proposta feita por uma professora na faculdade em Navegantes. Os acadêmicos trabalharam durante um ano e pouquinho em cima desse projeto, um anteprojeto. Ele ficou pronto, ele foi embasado e baseado em códigos de várias outras cidades promissoras assim, na proteção animal, né, até mundial. Então, entregamos para o Poder Executivo, entregamos a receita do bolo. Ele ficou, digamos, engavetado 3 anos e pouquinho, até ser aprovado agora no começo desse ano na Câmara de Vereadores. Está entrando em vigência agora, já está em vigência. Existe uma questão ali dos carroceiros que tem um prazo de 180 dias para se adequarem. Então, eu acredito que ali em outubro começa realmente essa efetividade nesse artigo dos carroceiros. E qual é a orientação para os carroceiros? A proibição do uso das carroças na área urbana. Eles vão poder usar dentro de algumas condições também, somente na área rural. Né? Tem a limitação de peso, as condições todas ali destacadas aliás, no código. Os cavalos são meio que preteridos, né? As pessoas acabam esquecendo dos cavalos Exatamente, quando se fala em proteção. Exatamente. Né? E não deveria ser descuidado por aquele que usa dele como um instrumento de trabalho, né? Então, eu tenho que tratar muito bem o meu instrumento de trabalho. Lógico. Tem que ter respeito por ele, né? Tem que deixá-lo apto a me ajudar, né? Que é uma parceria, na verdade. Lógico, ele não ganha nada para isso. No né? mínimo saúde e comida. Exatamente. Mas eu sou da opinião também que tem que se extinguir, porque nós estamos no século XXI e existem outras formas, até mais lucrativas, né? Um cavalinho de ferro, que a gente chama que é aquela bicicletinha com a grade, né, onde pode ser usado os lados ali para fazer uma publicidade e tal. Então, várias alternativas. E é uma coisa que Navegantes tem que buscar. Não só o poder público, como a iniciativa privada também pode se beneficiar disso, criando uma cooperativa, usando para publicidade, né? Bacana. Mas Que outros pontos o código trata importantes? É mais a questão dos animais domésticos com relação ao tratamento que é dado pelo próprio poder público, né? Pela FUMAN, pelo órgão de meio ambiente.
A questão das castrações, na verdade, ela segue um padrão assim do que está sendo feito em todo o Brasil já com relação a... O poder público vai assumir também parte das castrações? Foi criado o bem-estar animal, mas ele não está atuando da maneira como deveria, tanto que foram feitos 2 ou 3 termos de ajustamento de conduta pelo Ministério Público em razão do descumprimento. Em Navegantes, hoje corre uma execução, um processo de execução, onde o município já deve uma multa milionária em razão do descumprimento dessas atividades que o bem-estar deveria estar procedendo. Né? Mas então já é um avanço, né? Se tem alguém fiscalizando... Exato, é aquilo que a gente estava conversando. Já existe uma movimentação no estado inteiro, os municípios já têm o seu bem-estar, né? A maioria deles, e os protetores estão de olho, né? Quem falava que animal não dava voto está muito enganado. E quem são os responsáveis, né? Porque você estava falando aqui sobre os fiscalizadores, quem vai fazer essa fiscalização? Todos nós. Né? É uma responsabilidade constitucional, é uma responsabilidade conjunta. Então, a comunidade, o órgão fiscalizador ambiental, o próprio poder legislativo, todo mundo precisa assumir o seu papel como fiscalizador. André, e quem está em casa pode fiscalizar como? Bom, eu diria que começando a cuidar dos seus próprios animais é uma boa maneira de ajudar, porque a partir do momento que você cuida do seu quintal, você não deixa que o problema passe para frente, para a comunidade, para o ambiente de um terceiro, né? Público, exato. E o que seria isso? Cuide bem do seu animal. Tem animais... para dizer para todo mundo, sim, né? Sim. Adotar um animal, você começa ajudando, porque você não vai estar incentivando essa indústria de produção industrial aí de animais, né? Adotar em vez de comprar. Adotar ao invés de comprar. Castrar o seu animal. Ter apenas um animal, se você tem condições de cuidar dele até o final da sua vida, né? Ter um espaço para ele adequado. São vários fatores, né, que ajudam bastante. Parece óbvio, mas eu ainda acho importante ressaltar, né? Eu acho que todos os espaços que a gente tem para fortalecer essas ideias, exatamente, né? Porque o protetor de animal, o que ele costuma falar no começo da carreira, né? Se eu pudesse, eu tirava todos os animais da rua. Mas se tirasse todos os animais da rua e o meu vizinho que deixa o cachorrinho dele cruzar com o cachorrinho da vizinha, como é que faz? Vai resolver? Não vai. Daqui a pouco eu vou ter aí, em 6 anos, eu tenho mais de 3 mil animais, né? Que a estatística fala que em 6 anos são mais de 3 mil animais por cruzas, né? Então... Cada um cuidar do seu já está bacana. ajudando. Essa tua fala faz a gente pensar na questão dos acumuladores, né, Andréia? E como é que você vê isso? Como ajudar pessoas que acabam, daqui a pouco, estão ali com 30 animais, 40, 50 e mais, né? Pessoas que realmente, a gente sabe que amam os animais, mas que chegam a um ponto que elas não têm a menor condição de lidar com essa quantidade enorme de bichos, né? Como fazer? Existem... Essas pessoas, normalmente, elas têm algum tipo de distúrbio psicológico. Então, da mesma maneira que elas acumulam animais, elas poderiam acumular qualquer outro objeto, né? Embora digam que amem os animais, mas esses animais, vou te falar de casos concretos, são animais que passam fome, que ficam doentes, que não são castrados, então começam a cruzar dentro do próprio quintal da pessoa, ela acaba... Né? A gente tem casos aí, Navegantes, 6, 7 acumuladores com 80, 90 animais... e elas continuam pegando esses animais. Então, são pessoas que acabam ficando sozinhas, a família abandona, elas não dão conta e ficam numa situação que aí o poder público também ignora essas pessoas, o que não deveria acontecer, né? Deveria já encaminhar para um tratamento, ir castrando aos pouquinhos e tal, porque daqui a pouco essa pessoa vem a faltar e esse portão vai ser aberto. Esses animais todos vão estar novamente em vias públicas, causando acidente de trânsito, transmitindo doenças, mordendo alguém, criando novas ninhadas. Então, é uma coisa muito complexa, muito séria, realmente. Uma coisa interessante que você comentou foi que o projeto do Código em Navegantes ficou 3 anos e meio parado. Isso deve dificultar muito o trabalho de vocês. Além disso, que outras dificuldades um protetor das causas animais encontra para poder fazer o seu trabalho? O problema esbarra sempre na falta de políticas públicas, né?
O código ele ficou esse tempo todo parado. Eu ouvi algumas desculpas, né? Eu não sei realmente o que aconteceu, mas a questão é que ficou parado. Poderia ter sido colocado para frente. Então, o tempo que se perdeu aí, quantos animais poderiam ter sido salvos, né? Quantas coisas poderíamos ter construído juntos em Navegantes. Mas, enfim, a questão é que ele está aí e vai ter que haver uma efetividade nesse trabalho, né? Então, com a chegada do código, você acredita que isso pode ser um apoio importante? Uma lei com relação à defesa dos animais, ela é sempre uma arma muito importante, né? Legal. E, inclusive, tem um fundo, né, Andréia? O código prevê a existência de um fundo. Prevê a criação de uma comissão, de um fundo. Normalmente, o que acontece, a nossa lei estadual de controle populacional, ela tem essa falha. Embora seja maravilhosa, assim, o contexto, ela não prevê um fundo. Então, a desculpa do governo é de que eu tenho que fazer, mas não tem uma previsão de fundo, eu vou tirar esse dinheiro da onde? Né? Aí vem aquela comparação que o protetor detesta, né? Eu não tenho nem dinheiro para cuidar de criança, vou cuidar de cachorro. Isso é muito chato, né? Isso é uma falta de respeito mesmo. André, a gente está indo para o finalzinho já do programa. Eu sei que são várias questões que a gente tem para discutir e antes da gente começar, a gente falava em abandono de animais, falava em furto de animais, né? São vários casos. Mas, em termos gerais, você acredita que o cidadão já reconhece os direitos dos animais? Como é que você vê isso hoje? Já reconhece, graças também à nossa globalização, às nossas redes sociais, né? Então, se ele não reconhece, ele pelo menos se envergonha, né? Porque, como eu sempre falo, não basta conscientização, tem que haver uma sensibilização. Eu tenho que entender que esse animal, ele merece respeito. Existem leis que, embora brandas, abraçam essa causa, né? E a tendência é que cada vez mais a gente aumente essas penas e tenha um número maior de protetores, né? Respeitadores, principalmente, né? Não precisa ser protetor de animais, mas eu preciso respeitar. Muito bom. Andréia, muito obrigada. A gente conversou com a advogada Andréia Marcelino, a advogada defensora da causa animal, pesquisadora, membro da Comissão do Meio Ambiente da subseção da OAB em Navegantes. É isso, né, Juni? É isso mesmo, Lisa. Nós agradecemos você que está em casa acompanhando o Viva. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.